Olá a todos, hoje vamos dar continuidade aqui ao tutorial, parte 5. Então o que a gente vai fazer é criar o nosso sistema de pontuação, vamos detectar a colisão, voltar para reiniciar o jogo toda vez que a gente colidir com um inimigo. Nós vamos também criar variáveis globais para poder armazenar a nossa pontuação e poder acessar depois quando a gente criar o nosso menu, para a gente poder ler essas variáveis em qualquer lugar do jogo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui minha Godot. Vou abrir aqui o nosso projeto, que é o tutorial YouTube. Então, venho aqui no meu 2D. Vamos abrir aqui as nossas cenas. Então vou abrir minha cena de jogo, minha cena do inimigo. Primeiro vamos rodar aqui o nosso jogo para ver como que ele está. Então ele já está funcionando, criando os nossos inimigos. O nosso personagem já consegue aqui desviar dos inimigos. Aqui a gente criou então o nosso jogador. Deixa eu abrir a cena aqui. A gente criou duas colisões, né? Uma para quando ele estiver correndo ou pulando e outra quando ele estiver abaixado. Aqui no inimigo a gente criou também duas colisões, uma para animação do homem e uma para animação do pássaro. Então o que a gente vai fazer? Uma primeira correção que eu tenho que fazer aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra função do Godot também. Então, eu estou vindo aqui, veja que meus inimigos estão sendo criados. Aqui na nossa IDE, aqui na área de trabalho, aqui quando a gente roda um jogo, ele vai aparecer essas duas opções aqui, ó, local e remoto. Local é o que a gente tem aqui na hora de que a gente criou na hora do desenvolvimento. Remoto é como o jogo está durante a execução dele. Então vou parar aqui de novo, veja que aqui eu não tenho nada, mas quando eu clico aqui para rodar uma cena, que eu já rodo o jogo, ele vai me dar a opção desse remoto. Selecionando o remoto aqui, veja que eu tenho um inimigo sendo criado. Está criando os inimigos, vai aumentando aqui o número de inimigos aqui na minha memória. Então ele está carregando esses inimigos para a memória, só que depois que eles saem daqui da tela, eles continuam na memória. Isso não é interessante. Então o que a gente vai fazer? Toda vez que esse inimigo sair da tela, a gente vai ter que destruir ele da memória. Então como que a gente vai fazer? Vamos então aqui em inimigo. Aqui na minha cena inimigo, então para eu abrir, eu venho aqui em arquivos, cenas, seleciono inimigo, venho aqui no script que eu tenho dentro desse objeto aqui, que é uma área 2D, que é o objeto inimigo. Aqui em Physics Proxies, o que eu vou fazer? Eu vou criar assim, ó, if position .x. Então toda vez que a posição do meu inimigo, vou voltar aqui, então ele vai estar, deixa eu alterar essa grade, vou tirar a visualização dela, pronto. Tá? Então o inimigo vai estar aqui, ele vai andando, toda vez que ele chegar aqui nessa posição mais ou menos, eu vou destruir ele da memória. Aqui ele tem 64 pixels, né? A posição dele, o ponto 00, está aqui bem no centro dele. Então, quando ele estiver posicionado aqui nesse ponto, quando esse 00, na verdade, estiver aqui,
nesse ponto, ele vai ser destruído da memória. Então esse ponto seria metade do tamanho do nosso sprite, que é 64 dividido por 2, então são 32. Aqui, lembrando, é o ponto 00, o x aqui fica negativo, então é menos 32. Eu zero aqui de novo. Volto aqui para o script. Então, toda vez que position.x for menor que menos 32, eu vou executar uma função que é para liberar, então, para liberar um node da memória, um objeto da memória. Na verdade, a gente vai liberar uma cena da memória. Então, eu vou clicar aqui, eu vou digitar kiwi free. Então, fazendo isso, digitando kiwi free, eu vou liberar essa área 2D da memória. Então eu vou destruir ela da memória para não ficar sempre carregando, esse objeto ficar carregado na memória. Vamos tentar executar de novo. Opa, vamos executar a cena do jogo, que fica mais fácil. Então executei aqui. Vamos aqui para remoto. Veja que eu tenho um inimigo sendo criado e excluído. Toda vez que ele sair da imagem, ele vai ser excluído. Veja que eu não perdi nada, ele vai até o final. E aqui eu não fico armazenando esses inimigos na memória, que o jogo vai começar a pesar e vai chegar uma hora que ele pode travar, por ter tantos objetos, carregados. Então aqui a gente já resolveu esse pequeno problema do tutorial anterior. Agora a gente vai criar um nosso sistema de pontuação. Como que a gente vai fazer a pontuação aqui no nosso jogo? A cada 1 segundo que eu conseguir ficar aqui na tela, eu vou incrementar em 1 a minha pontuação. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui em jogo, vou criar um nó filho e vou criar um timer. Lembra, a gente já criou um timer aqui, o inimigo, agora a gente vai criar um outro timer. A gente vai chamar de timer pontuação. Então a gente vai ter que escolher aqui quando que a gente vai dar um ponto para o jogador. Eu vou deixar 1 segundo, então a cada 1 segundo que eu permanecer na tela, eu dou um ponto para o jogador. Então eu venho aqui, seleciono o timer pontuação, venho em nó, vou selecionar aqui o timeout, dou 2 cliques, ou clico aqui, seleciono o timeout, clico em conectar, vou conectar dentro de jogo e clico em conectar. Aqui no nosso node, que é o node do jogo, é esse código aqui que a gente está criando. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui depois de const inimigo, vou iniciar uma função ready. Lembra que a gente já fez essa função, então é toda vez que tudo tiver já carregado na memória, tiver pronto. Antes disso, a gente tem que criar uma variável chamada pontuação, que vai iniciar em 0. Então, quando tiver tudo pronto, pontuação, eu inicio em 0. Aqui eu já iniciei em 0, tá? Por que aqui eu fiz de novo? Porque depois a gente vai alterar isso daqui para uma variável global e é só para a gente poder já deixar tudo organizado. Então aqui minha variável pontuação é igual a 0. Quando tiver tudo pronto, eu garanto que ela comece em 0. E aqui no timeout pontuação, o que a gente vai fazer? Pontuação mais igual a 1. Então, a cada 1 segundo, a minha pontuação vai aumentar em 1.
Daí aqui embaixo eu vou dar um print, só para a gente poder ver. Print. Eu vou pôr... pontuação, ela é um número inteiro, tá? Ela foi declarada aqui como um inteiro, ou um int. Aqui no print, eu vou pegar o inteiro e vou concatenar com uma string. Só que para isso eu preciso converter ela em uma string também. Então, para eu converter um número inteiro em um texto, o que eu faço? Eu digito string pontuação mais, daí eu vou abrir aspas para criar um texto e vou digitar pontos, tá? Só para a gente ver aqui aparecendo aqui na nossa saída. Vamos executar para ver se deu certo. Veja que não está funcionando. Por quê? Porque a gente não ligou o nosso timer. Então vou selecionar aqui meu timer pontuação, venho aqui em inspetor e deixo marcado auto start. Executar de novo. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Então a nossa variável ela vai mudando. Se vocês olharem aqui embaixo, a nossa variável vai mudando. Agora o que a gente vai fazer? Então o nosso sistema de pontuação já está pronto. A única coisa é que a gente não está exibindo ainda aqui nessa tela, que é o que a gente vai fazer no próximo tutorial, que a gente vai criar um HUD. Então aqui a gente já criou a nossa pontuação. Agora a gente vai criar o nosso game over. Então toda vez que eu colidir com um objeto, com um inimigo, a gente vai voltar o jogo para o que era antes, tá? Então eu venho aqui no meu inimigo. Aqui a gente vai utilizar um sinal, tá? Então eu vou deixar aqui o inimigo selecionado, que é minha área 2D. Venho aqui do lado do inspetor aqui em nó. Nós vamos utilizar um outro tipo de sinal aqui. Aqui a gente tem um sinal chamado body entered. Ou seja, toda vez que um objeto ou um corpo entrar aqui nessa área de colisão do meu objeto área 2D, ele vai mandar o sinal para o código que eu escolher, falando assim, olha, aconteceu uma colisão, ou um corpo entrou aqui e colidiu com o meu collision que tiver habilitado. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o body entered, vou clicar em conectar, eu venho aqui e conecto no área 2D inimigo. Então clico em conectar e ele já vai criar a função para mim com esse sinalzinho aqui falando que ele está conectado. Então o que vai acontecer? Toda vez que qualquer objeto que tiver uma colisão, né? Por exemplo, o jogador tem um colisor aqui. O inimigo tem um colisor. Quando esse colisor entrar em contato com esse, o inimigo vai avisar, olha, aconteceu uma colisão. E daí, tudo que tiver dentro dessa função vai ser executado. Então aqui no caso, eu vou fazer assim. Eu vou pegar, veja que ele recebe aqui esse valor chamado body, que é o corpo, que estiver encostando nele. Então toda vez que um corpo encostar, ele vai retornar isso daqui. Vamos primeiro, para a gente ver, eu vou digitar um print body.name. Então, toda vez que um corpo encostar aqui, ele vai exibir aqui na nossa saída o nome desse objeto que encostou nele. Então, vamos executar aqui. Opa, vamos para jogo. Então, veja aqui. Opa. Bateu ali no jogador, veja que apareceu escrito aqui jogador. Então toda vez que bater no jogador, a gente perde o jogo. Então vamos fazer isso daí. Vem aqui no script, vou lá no script inimigo. É esse script que a gente vai usar, o inimigo.
Então a gente vai colocar if body.name igual a jogador, lembrando que jogador tem que estar exatamente como está aqui, ó, que é com J maiúsculo e as outras minúsculas, tá? O que eu vou fazer? Toda vez que ele bater com o jogador, a gente vai marcar aqui. Vamos colocar um print game over, só para a gente saber que aconteceu, que a gente perdeu o jogo, mas ele vai continuar aqui. Tá? Perdemos, né? Então aqui, quando der esse game over, a gente vai ter que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Para finalizar aqui, a gente vai pegar e voltar para a cena de novo. A gente vai reiniciar o jogo. Então, como que eu faço isso? Eu vou utilizar essa função getTree. Então, eu vou pegar a minha raiz aqui do jogo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, change scene, ou seja, eu vou alterar minha cena, colocar aspas e selecionar o jogo para ele voltar no jogo. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a gente morrer, a gente, ou ter o game over aqui, a gente volta para o zero de novo. Então, vamos executar e ver como ficou. Então tem aqui, ó, 2 pontos, 3 pontos, estou desviando aqui. E agora, se eu perder, veja que ele voltou para 1 ponto, 2 pontos, 4 pontos. No próximo tutorial, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tela de game over. Mas por enquanto, para a gente saber, né, como faz esse tipo de colisão, né, o nosso jogo já está funcionando. A única coisa que a gente não exibe é algumas coisas para o usuário aqui, né, mas aqui a gente já tem o nosso jogo funcionando. Para finalizar o tutorial, a gente vai falar de variáveis globais. O que acontece? Aqui eu tenho o jogo, que é uma cena. Aqui eu tenho o inimigo, que é outra cena. Aqui é um jogador, que é outra cena. Vamos imaginar que eu quisesse ler uma informação aqui do jogador. Aqui eu estou no jogador. Eu entro aqui no script dele. Eu quero alguma informação que está aqui no jogo. Eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu não... o jogador aqui é filho do jogo, mas são cenas separadas. Existe um tipo de variável no Godot que são variáveis globais. Ou seja, toda vez que eu carrego o jogo, então, por exemplo, aqui eu estou carregando o jogo, essas variáveis globais elas vão ser carregadas para a memória e elas vão durar o tempo inteiro do jogo. Então eu consigo acessar elas de qualquer lugar que eu tiver, de qualquer cena e em qualquer momento do jogo. Essas variáveis são chamadas variáveis globais. Então, como que a gente vai criar uma variável global? Vou clicar aqui em arquivo, vou aqui em script, tá? Eu seleciono aqui em cima script, clico em arquivo, novo script. Esse script, veja que ele está tudo em branco aqui, ele não tem classe, ele não tem modelo padrão, ele não tem nada, ele vai ser um script vazio. Eu vou clicar aqui nessa pastinha aqui em caminho, venho aqui em scripts, eu vou chamar esse script de global. Então com G maiúsculo, com global. Clico em abrir e em criar. Ele criou aqui
um script global que ele está estendendo de Node, tá? Isso daqui você deixa. Eu vou digitar aqui então um valor aqui, então uma variável. Então eu vou criar uma variável chamada pontuação e vou iniciar ela em 0. Vou criar uma outra variável chamada record pontuação igual a 0. Então agora toda vez que eu iniciar o jogo vai carregar essas duas variáveis que eu vou poder acessar de onde eu quiser. Aqui no jogo, no meu script jogo, aqui ó, quando a gente abre os scripts, se não tiver aberto, vocês podem vir aqui em scripts e selecionar aqui o script jogo. O que eu vou fazer? Eu vou apagar essa variável pontuação. Aqui onde eu tinha colocado pontuação igual a 0, eu vou apagar ela e vou trocar por global pontuação igual a 0. Se eu tentar executar, ele vai dar erro. Por quê? Porque eu criei aqui o meu script global, mas eu não avisei para Godot que ele é um script global. Como que eu vou fazer? Eu venho aqui em projeto, configurações do projeto, venho aqui em o autoload. Aqui em caminho eu vou selecionar o meu script global. Podia ter qualquer outro nome, tá? Eu só deixei global aqui para facilitar. E você pode criar vários arquivos globais, tá? Não é um só, tá? Você pode criar outros. O nome do nó, eu posso selecionar qualquer nome aqui, que é o que eu vou, é o apelido que eu vou dar, vamos dizer assim, né? O nome que eu vou dar para acessar ele depois. Então aqui eu vou deixar global mesmo e clico em adicionar. Posso fechar. Se eu executar de novo, opa, sim, a gente tem o problema aqui da pontuação aqui embaixo. Então eu tenho aqui na função ready, eu garanto que global vai ser igual a 0, então toda vez que eu iniciar meu jogo, eu deixo a pontuação igual a 0, e aqui embaixo eu vou colocar global. Então eu troco aqui onde está aqui no timer pontuação timeout, eu vou apagar esse pontuação mais igual a 1. Vou colocar global pontuação mais igual a 1. E aqui eu troco esse pontuação por global pontuação. Ok, vamos ver se deu certo. Vou executar. Veja que ali o ponto está funcionando normalmente, a pontuação. Agora a gente vai criar o nosso record. Então a gente vem aqui em inimigo. Então toda vez que acontecer isso daqui, eu tenho um game over e minha pontuação vai zerar de novo quando eu voltar lá para o jogo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso daqui, ó. Antes de alterar para a cena, deixa eu aumentar aqui. Antes de alterar aqui para a cena jogo.tscn, que é essa cena aqui, a gente vai fazer assim, ó, if global pontuação for maior que global record pontuação, ou seja, se a minha pontuação do jogo foi maior do que meu recorde, eu troco então aqui o recorde pela pontuação. Global.record pontuação vai passar a ser global.pontuação. Entenderam? Então assim, ó, toda vez que acabar o jogo, se a minha pontuação for maior que meu recorde, eu troco o meu recorde pela pontuação que eu fiz aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Aqui no
no jogo eu vou colocar assim, para a gente ver como funcionou. Print, aqui ó, string global, pontuação, ou seja, minha pontuação mais pontos. Eu vou colocar embaixo, vou colocar assim, global.record, pontuação, mais é o seu recorde pessoal. Então, vamos executar. Então, estou indo ali, 0 é meu recorde. Ó, tá lá, ele está mostrando qual é a minha pontuação e embaixo qual é o meu recorde. Então, vou aqui desviando, morri, ele vai voltar. Olha lá, o 17 é o seu recorde pessoal. Se você quiser aumentar a maneira como vai a pontuação, o que que você faz? Vamos voltar aqui. Você pode diminuir o valor do wait time aqui no timer pontuação. Então, por exemplo, a cada 0,5 segundos eu tenho um ponto. Então, ele vai começar a colocar muito rápido o seu ponto. Ó, a pessoa vai ganhar bastante ponto. Agora, se você acha que está dando muito ponto, você pode vir aqui e aumentar, por exemplo, para 2. Então, a cada 2 segundos, você dá um ponto para o seu jogador. Aqui a gente já tem o nosso jogo funcionando. Com pontuação, com game over. A única coisa que a gente vai fazer agora, no próximo tutorial, é o que? A gente vai criar uma tela aqui, chamada HUD, que é o Heads Up Display, onde a gente vai exibir aqui nesse cantinho a pontuação que você está atualmente. Outra coisa que a gente vai fazer no próximo é uma tela de Game Over e um menu onde a gente vai iniciar o nosso jogo, tá? Então, antes de entrar aqui na tela do jogo, a gente vai para um menu, clica no botãozinho para jogar e a gente vai fazer isso no próximo tutorial. Então, espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa. Nosso jogo está praticamente pronto. Obrigado aí por terem assistido. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários aí, que eu já respondo assim que possível. Até o próximo.